Olá pessoal, vamos conversar? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Clube do Livro Lígia Bojunga e a segunda leitura realizada neste clube. Bom pessoal, o Clube do Livro Lígia Bojunga ele é um projeto que está sendo desenvolvido na Biblioteca de Arte e Cultura em Florianópolis, um local onde eu trabalho, com a ajuda das minhas colegas, Isni e Raquel. E a gente tem desenvolvido para ver como que funciona, como que vai funcionar, qual é a aceitação do público, para a gente fazer esse trabalho e replicar em outros locais, em outras bibliotecas. O nosso intuito é em 2024 a gente realizar pelo menos em 6 bibliotecas em outros municípios, cada um de uma mesma região de Santa Catarina, uma do Norte, do Oeste, do Alto Vale do Itajaí, uma da Grande Florianópolis, uma da região serrana e uma da região sul. Vamos ver se vamos conseguir, Porque às vezes a gente depende de membros de outras bibliotecas. Então vamos lá. O Clube do Livro Lígia Bojunga, ele tem como um objetivo principal a gente fazer a leitura em ordem cronológica de todas as obras da autora Lígia Bojunga. Mas intercalados a essas obras, a gente tem outras leituras no meio. E para que não fique só Lígia Bojunga e as pessoas em determinado momento se cansem daquele estilo, que é o realismo mágico, E a pessoa abandone por ser uma literatura um pouco juvenil adulto, para o público adulto também, mas que a gente tem uma variedade também, O intuito é ler, sim, a longo prazo, todas as obras, são poucas, são 22 obras no máximo, e ela está parando de escrever, Cada vez mais espaço, o período de escrita dela, então a gente tem um tempo bom para desfrutar da Lígia Bojunga. E o segundo livro que nós lemos no clube foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Este livro, gente, foi muito potente, muito potente. Ele foi poderoso em vários sentidos. Só lembrando, que todos os participantes recebem uma eco bag, um bottom da Lígia Bojunga, um marcador de páginas e o livro como doação, A pessoa leva para casa e fica com esse livro. Depois de ler, ela pode doar, pode passar para outra pessoa ler e pode doar para uma biblioteca e assim seguir. Bom, Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Aqui você vai ter alguns contos. Eu não cheguei a contar quantos contos tem, Vou contar bem rapidinho aqui, é dito. São 15 contos e começa com Olhos d'Água, que é o que dá título à coletânea. Bom, a Conceição Evaristo ela já escreve há um bom tempo, mas ela é reconhecida somente agora, neste século, e a partir de momentos em que ela se torna mais presente no cenário literário e ela foi obrigatória na leitura do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, então ela se torna mais evidente no cenário brasileiro a partir do momento em que ela participa e eles dão essa oportunidade dela participar mais desse cenário, porque a gente sabe que as mulheres têm menos participação no cenário literário, editorial, mulheres negras também. E eu digo, olha, Conceição Evaristo é uma mulher incrível, que traz contos potentes no sentido de trazer reflexões sociais, questões femininas, não só feministas, mas femininas. Aqui, ao primeiro conto, a gente tem uma mãe que ela começa a pensar que cor tem os olhos da mãe dela. Ela é uma mãe também, mas ela pensa, qual a cor dos olhos de minha mãe? E ela não consegue lembrar, e aquilo incomoda ela. Você já parou para pensar,
qual a cor dos olhos da tua mãe, né? Como que é o olhar da tua mãe para você? Como que é essa questão, né, do olhar? E para ela vai numa viagem tão profunda que ela começa a lembrar de momentos da sua infância. E aqui a gente tem uma história, né, de fome. Quais são as ludibriações que a gente faz para poder enganar a fome? Quando você já não tem o que colocar na panela, quando você já não tem o que oferecer para os seus filhos, você colocar eles para dormir mais cedo, para que a fome desapareça enquanto dormem, você brincar e as pequenas coisas da vida, como uma verruga, né, se tornar uma brincadeira engraçada e fazer essa incursão interna também, né? Claro que o livro, o conto, ele vai muito mais além do que eu estou falando aqui. É que eu não quero falar muito, porque eu acho que é tão gostoso você pegar esse conto e ler pela primeira vez que não é tão interessante falar todo ele aqui ou ler este conto aqui, né? Mas eu vou ler as primeiras palavras do conto Olhos d'Água para vocês sentirem um pouquinho como que é a escrita da Conceição Evaristo. Eu não vou ler todo, é só um trechinho bem pequenininho. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? A personagem aqui fica nessa insistência, né? E ela fala um pouco sobre o medo da chuva. Isso é tão recorrente, a gente vê, né? Minha mãe tem medo de chuva quando tem relâmpago, então, né? Quando tem vento forte, ela fica desesperada. Então a gente vê um pouco, a gente se identifica com essa personagem. Essas brincadeiras de você olhar para a nuvem e ficar pensando que a nuvem é tal coisa. Aqui ela faz uma brincadeira muito, muito triste, se você parar para pensar na realidade, né? E tão importante, né? Nesse momento. Eu lembro também que no conto da Conceição ela faz uma incursão física também. Ela sai de onde ela está, ela vai para outro ponto em busca de uma resposta e lá ela tem uma resposta e aquilo ali se torna cíclico e é tão gostoso ver que a vida se repete, a vida pode se repetir de outra maneira, ela pode se repetir com melhorias, ela pode se repetir com qualidade, ela pode se repetir com inovação e saindo do lugar que está, indo para um lugar melhor, né, também. E depois a gente tem um conto que é da Ana da Venga. Ana da Venga é uma mulher exuberante, linda. Ela é Ana. Ana é uma mulher linda, que gosta de sambar, gosta de sair, de festejar a vida. E ela conhece um homem que muda a sua vida. O sobrenome dele é da Venga. Então ela adota esse nome. Ela se torna Ana da Venga. E ela passa a viver com esse homem. Ela sabe mais ou menos como ele vive, mas ela não quer saber detalhes. Ela só quer saber de viver aquele amor, um amor tão bonito, um amor tão de entrega, mas um amor tão mal visto, um amor tão marginal, tão incompreendido. E é interessante ver a jornada que essa personagem faz e seu desfecho.
Depois a gente tem do Zuquerença. Do Zuquerença também tem uma história muito triste, pesada, não vou falar muito. Esse aqui é um que você tem que ler, né? E Maria, coitada de Maria, gente. Maria tem uma vida difícil, tem um pouco de ingenuidade, um pouco de malícia, mas muita ingenuidade vivendo ali naquela cabecinha. E Maria, ela passa por poucas e boas. É uma personagem que eu fiquei com muita pena. Ela é uma personagem que o fim dela não é um fim que deixa a gente com alívio. Pelo contrário, deixa a gente pesaroso, pensando nessa Maria o tempo todo. E tem um outro conto, Quantos Filhos Natalina Teve? Esse também é outro que a gente fica pensando, né, nessas mulheres que têm vários filhos, o destino desses filhos e o quanto isso afeta e o quanto isso pode vir a ter uma representação, como eu posso dizer, sem dizer, como isso pode afetar mais à frente, né, algumas decisões que ela tomou no passado. Enfim, são tantos. Eu vou falar só mais do Coopericida, né? Assim, são tantos textos pesados, difíceis, que tiram o fôlego da gente. E quando a gente chega no Coopericida, Cooper é uma coisa que faz a gente também ter um respirar diferente, acelerado, né? Mas o Coopericida, ele faz essa reflexão, né? De como levamos o nosso ritmo de vida. E é onde dá um fôlego novo pra gente sequenciar os textos que seguem, né? Porque ele está quase no meio dos textos e você vai conhecendo os outros personagens aos poucos. Fica aqui uma dica de histórias reais, baseadas em realidade, baseada no nosso dia tão atual e num mundo tão desconhecido para muitos de nós, ou tão distante para muitos de nós que estamos vivendo dentro de bolhas, estamos tão higienizados que muitas vezes pensamos que isso não existe, estamos tão isolados que achamos que isso não é mais do que ficção, mas existem muitas Marias, muitas Anas da Vengas, muitas mulheres se questionando que cor tem os olhos de suas mães, e homens também, né? Fica essa dica, né? Que foi um texto que nós todos gostamos, foi um texto unânime, né? Que todos gostamos, e eu trago como recomendação para vocês. É isso aí, até a próxima, tchau!